Nós vamos ler a partir do verso de número 12, no capítulo 3 do livro de Juízes. Diz assim a palavra do Senhor, a sua santa e amada igreja nessa noite. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor Deus deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel. Portanto fizeram o que era mal perante o Senhor, e ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi ferir Israel, e apoderando-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo ao rei Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes de comprimento de um côvado, e cingiu debaixo das suas vestes do lado direito da coxa. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem muito gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que trouxera e saiu com ela. Porém voltou ao ponto que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal, e disse ao rei: tenho uma palavra secreta de Deus a ti, ó rei. O rei disse: cala-te. Então todos os que assistiam saíram da sua presença. Eude entrou numa sala de verão com o rei, que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o punhal do lado direito e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo da lâmina, porque não se retirou do ventre, e a gordura fechou sobre ele, e Eude saiu após isso. Talvez a sua Bíblia pode estar atenção. Então saiu excremento. Passou para o vestíbulo, pois de cerrar sobre eles as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei, e viram, eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: sem dúvida ela está enviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e não se abria a porta da sala. Tomaram a chave e abriram, e eis que o seu senhor estava estendido, morto sobre a terra. Eude escapou, enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram das montanhas, e indo ele à frente. E ele lhes disse: segue-me, porque o Senhor entregou nas nossas mãos os vossos inimigos, os Moabitas. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os Moabitas, e nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo feriram dos Moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nenhum sequer. Assim foi Moabe subjugada naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra, que traz refrigério e alívio aos nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, do Senhor, Pai, entregar ao nosso coração essa palavra nessa noite. Os louvores que foram entoados aqui, Senhor Deus, que o Senhor receba, Senhor Deus, como adoração do Santo Nome. Que essa palavra, Senhor Deus, agora ela possa ir ao encontro de cada irmão que está aqui. Cada irmão, Senhor Deus, aqui dessa igreja, cada visitante, cada pessoa que está aqui, meu Pai, neste local, que veio adorar o Senhor, que veio ouvir a Sua palavra. Então, Senhor Deus, que não seja a minha voz a ser ecoada aqui nesse salão, mas que a voz do Espírito Santo, Senhor Deus, possa confrontar os corações. Que a voz do Teu Espírito, Senhor Deus, possa ir de encontro a cada pessoa, possa ir de encontro, ó Deus, a cada necessidade. Que cada um aqui, Senhor Deus, venha ser diminuído diante da Sua voz. E que o Teu Espírito, meu Pai, possa crescer dentro de cada um de nós. Que o Teu Espírito, meu Deus, possa gerar vida, possa fazer a
dificuldades. O Senhor mostra, meu Pai, para essa pessoa que ela tem a condição do Senhor, que ela é capaz, Senhor Deus, de vencer os inimigos, de derrubar os gigantes, de vencer, Senhor Deus, os reis, meu Pai, que são contra a sua palavra. Mostra para essa pessoa, meu Deus, que mesmo ela sendo a menor da casa, mesmo ela tendo, Senhor Deus, alguma dificuldade externa, o Senhor é com ela, para fazer dessa pessoa, Senhor Deus, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nós te adoramos, Senhor Deus, e te louvamos pela sua palavra que é ministrada nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Olha aqui a palavra do Senhor. Aleluia. Possa clamar em nome de Jesus. Glória a Deus. O livro de Juízes, no capítulo 3, a partir do verso 12, aqui está registrada a história de um juiz chamado Eude. O período do livro de Juízes é um período que a gente pode chamar de período negro na Bíblia Sagrada. É um período que a sociedade judaica ou israelita fazia o que queria. Não havia rei naquele tempo. Moisés já havia falecido, Josué também não era mais vivo. Então foi necessário Deus levantar alguns homens para ir diante da nação e então subjugar os inimigos. E diante de todas as dificuldades, o povo de Israel sempre voltava a cometer os mesmos pecados. Como não havia lei para julgá-los, como não havia nenhum rei para condená-los, como não havia um sacerdote diante deles, eles voltavam a aquelas práticas, dando era piada, achei. E é nesse período que Deus ele levantou homens diferentes. É nesse livro que está registrado a história de Gideão, a história de Sansão. Aqui também fala sobre Jefté, aqui fala sobre Otiniel, o primeiro juiz. E hoje vamos falar sobre Eude, o segundo juiz que foi levantado aqui nesse período da história israelita. Pois bem, o texto fala aqui no capítulo 3, no verso 12, que aquele povo tornou a fazer o que era mal diante do Senhor. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante Deus. Parece que eles esqueciam com grande facilidade o que Deus havia feito para eles há pouco tempo atrás. Parece que a memória deles era fraca, que eles haviam esquecido que Deus havia eles passar o mar vermelho bem junto. Parece que haviam esquecido que Deus havia derrubado as muralhas de Jericó alguns anos antes. Parece que haviam esquecido que Deus havia feito o Rio Jordão parar como uma grande represa e eles passarem em direção ao Canaã. Apesar de tantos milagres e tantas promessas, o povo sempre voltava para o pecado. E Deus então levantou um homem chamado Otiniel. Era o menor da sua casa, era o menor da sua família. Otiniel foi um valente que ele julgou Israel durante um tempo, mas Otiniel morreu, ele faleceu. E nós precisamos de um juiz diante de nós que não morre. Nós precisamos diante de nós de um juiz que vive eternamente. E por isso Cristo ele passa a ser o nosso juiz. E por isso Cristo ele é o nosso libertador eterno. Por isso Cristo ele vive eternamente, porque nós somos carentes e temos alguém diante de nós que não morra. Alguém que não desça a sepultura e fique lá. Mas aqui a Bíblia diz que aqueles homens não amavam tanto o Senhor, desprezando as bênçãos de Deus e amando mais o pecado, desprezando ali a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus e voltando às velhas práticas, aos velhos hábitos, ao velho costume, à velha vida. E quantos de nós desprezamos as promessas de Deus e queremos voltar para a velha natureza, queremos voltar para os velhos costumes, queremos voltar para os velhos ensinamentos, queremos voltar para aquilo que o mundo ofereceu para a gente durante muito tempo, e a gente, e alguma parte da vida, a gente aceitou o Senhor, mas parece que a gente se esquece, e a gente torna a fazer o que é mal, e diante disso, Deus como ama os seus filhos, Deus como ama a sua igreja, Deus como ama os seus servos, Deus então, Ele levanta, Ele traz pessoas para trazer a nação de Israel ao arrependimento. E
braços do Senhor. Quando nós estamos afastados de Deus, Deus permite que reis, Eglons, se levantem para confrontar os nossos corações, para confrontar a nossa vida, para que possamos voltar os olhos para Deus novamente. A intenção de Deus aqui era apenas que o rei ferisse Israel, mas Israel ficou escravizado durante 18 anos. Porque Israel preferiu ser escravo do pecado do que se liberta com o Senhor. Israel estava escolhendo aqui a opção errada. Diz aqui no verso 12: mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel. Veja que foi Deus, a força de Eglon, a força do exército moabita, a força daquele rei, a valentia e coragem. Foi Deus que instruiu aquele rei. Foi Deus que rasgou o céu, que deu legalidade a Eglon tocar Israel. Quer que você entenda, meu amado, que muitos inimigos às vezes tocam em nossas vidas com a permissão de Deus, para que você abandone o pecado, para que você abandone a velha vida, para que você abandone as velhas práticas e você retorne para Deus. É para isso que Eglon se levanta. Eglon se levanta não para aniquilar Israel. O propósito de Deus não era que Eglon ele escravizasse aquele povo. O propósito de Deus era para que Eglon ferisse, para que o texto. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei de Moabita, contra Israel, apenas para ferir. Porque Deus prefere ferir você do que te perder. Deus prefere às vezes machucar o seu povo que perder você para a eternidade. Olha o que ele fala aqui no verso 13: e ele juntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu Israel. Sim, a intenção de Deus é apenas que Israel fosse machucado, é apenas que Israel fosse cutucado, é apenas que Israel se alertasse diante da vida que eles estavam vivendo e se voltasse para Deus. Porque para Deus é mais interessante você passar um período de tribulação do que uma eternidade no inferno. Porque para Deus o propósito dele é mais provável que você seja ferido aqui nessa vida, neste momento, que você perca a sua salvação, que você não entre na glória dele. É por isso que ele permite que Eglon fira Israel. Porque a ferida, esse ferir, quando vem da parte de Deus, é uma ferida de misericórdia. Mesmo que você ache que você está perdendo, é Deus tratando e amando você. Mesmo que você ache que você está sendo ferido, maltratado, machucado, sim, isso às vezes é o amor de Deus para que você se volte aos braços dele. Isso às vezes sim é o cuidado de Deus para que você foque os seus olhos nele. É porque o seu coração está longe dele. É porque a vida de Israel estava longe dele. É porque os olhos daquele povo estavam longe do Senhor. E Deus então permitiu que Eglon fosse ferir o povo tão amado. Talvez você está aqui, você é pai, você é mãe. Talvez você não ia permitir que alguém ferisse seu filho. Aqui nessa situação, Deus permitiu aquele rei moabita, um rei que adorava ídolos, a ferir a nação santa, a nação escolhida, a nação da onde iria sair a linhagem do Messias, para que aquele povo voltasse ao Senhor. O povo estava corrompido, cheio de pecado, adorando ídolos, adorando ali outros senhores, e Deus queria um amor exclusivo. E Deus então permite que Eglon machuque aquele povo, para que o povo voltasse a ser fiel a Ele. Você entendeu o que Deus está dizendo aqui? E juntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu Israel. Esse feriu um gesto de grandeza, de amor de Deus. É um gesto de grande misericórdia. É um gesto para aproximar Israel, não para afastar. Era um gesto para que Israel chegasse ao arrependimento. Muitas das vezes somos feridos para que possa ser gerado em nosso coração frutos de arrependimento. Mas muitas vezes nós nos comportamos como os israelitas e ficamos escravos 18 anos. Muitas vezes nós preferimos a escravidão do que o arrependimento. Aquele povo preferiu ser escravo 18 anos do que arrepender. Preferiu viver como escravo, um povo liberto, um povo escolhido, um povo de Deus, um povo que tinha promessa, um povo que tinha Deus à frente dele, mas escolheram ser escravos ao invés de se arrependerem.
E muitas pessoas passam a vida sendo escrava, passam 18 anos, 30, 40, 50 anos de escravidão, porque ela não abre mão do seu pecado, porque ela não abre mão das coisas erradas, ela não abre mão dos seus ídolos, ela não abre mão das coisas ruins, ela escolhe as coisas perversas, em vez de escolher as coisas santas e puras. Esse filho de Deus era apenas como se fosse um beliscão com o pai, dizendo: ei, olha para mim, ei, volta os olhos para mim, volta o seu coração para mim. Se o povo de Israel, quando o rei invadiu ali a cidade das palmeiras, que era Betânia, se o povo clamasse naquele dia, Deus naquele dia iria levantar alguém para confrontar Eglon. Mas o povo ficou acomodado e pensou assim: não, é melhor ser escravo do que abandonar os ídolos, é melhor ser escravo de Eglon do que a gente abandonar a nossa velha vida de pecado. E você vive uma vida de fracasso, uma vida de migalhas, uma vida de podridão, que você não abre mão das coisas errôneas, que você não abre mão das coisas pecaminosas. E Deus apenas queria te dar um beliscão, dizendo: olha para mim, sou seu pai, olha para mim, eu amo você. Deus é como aquele pai que o filho está fazendo alguma coisa de errado e ele vem, dá um tapinha, que ele às vezes dá um beliscãozinho, diz assim: ei, faz assim não, olha para cá. A gente às vezes corrige os nossos filhos, mas é por amor, por amá-los, e a gente quer o bem deles. E Deus aqui estava corrigindo Israel porque Deus amava aquele povo. E muitas vezes Deus corrige você porque Deus ama você, não é porque Ele quer massacrar você. Muitas das vezes a tribulação vem, a dificuldade vem, o período difícil vem, porque Deus quer que você foque os olhos nele, quer que você coloque o seu coração nele, quer que você coloque a sua vida para ele. Mas nós, em vez de vermos essa situação como um alerta de Deus, como um chamado de Deus, como se Deus estivesse dizendo: ei, olha para cá, olha para o céu. A gente não olha, a gente olha para a nossa vida, a gente olha para o nosso interior e a gente ainda sente prazer nas coisas erradas. A gente pensa assim: é melhor eu morrer no prazer do pecado. A gente pensa que assim: pô, eu posso estar escravizado por Eglon, mas eu vou morrer na delícia do pecado. É assim que esse povo estava vivendo. Mas o cerco foi apertando, a escravidão foi massacrando, a escassez foi aumentando, as migalhas foram aumentando, e o povo então começou a ficar desesperado. Porque no início da dor, a gente até resiste. No início da dificuldade, a gente até tem alguma coragem para a gente confrontar. A gente dizer assim: não, eu não vou aceitar isso, eu não vou fazer isso. E a gente esquece de fazer uma análise, de olhar para dentro do nosso coração e ver as coisas erradas que nós estamos vivendo. E o rei Eglon, ele foi apertando aquela oração. E a Bíblia fala que se passaram 18 anos, então o grande clamor se levantou em Israel. Diz aqui a Bíblia, no verso 15: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. A gente tem que parar aqui no começo desse versículo e entender que o clamor, ele move o coração de Deus, que o clamor, ele muda o que Deus estabeleceu atrás, que o clamor, ele abate inimigos, que o clamor, ele muda as veredas, que o clamor, ele conserta os caminhos. Se você não clamar a Deus, é impossível você chamar a atenção do coração do Pai. Estamos todos ali em pecado, sofrendo, escravizados, mas quando o clamor foi direcionado não a Baal, não aos ídolos, mas foi levantado ao céu, o coração de Deus se moveu no trono. O coração de Deus, ele moveu a direção daquele povo. Porque então, até aqueles 18 anos, o povo de Israel servia aos ídolos. Até aqueles 18 anos de escravidão, o povo de Israel adorava qualquer Deus que aparecia. Eles eram escravos mesmo, estavam no pecado, mas a partir do momento que eles focaram na sua vida, focaram as suas orações, focaram o seu clamor ao Deus eterno exclusivamente, aquele clamor, aquela oração, moveu o coração de Deus lá no céu. O clamor, ele move a mão de Deus a nosso favor, ele move a palavra de Deus em favor da nossa vida, ele move Deus suscitar, levantar o libertador que vem em nosso favor.
Ele mostra Deus levantar alguém que vai combater essa batalha, que vai entrar na sua guerra. Porque o clamor aqui da nação de Israel levantou um homem chamado Eude. Escute, eu quero dizer para você, meu amado, que você pode ser a resposta da oração de alguém, porque Eude era a resposta da oração de Israel. A sua oração pode haver resposta a uma nação, a sua oração pode haver resposta a uma cidade, a sua oração pode haver resposta a uma igreja. A oração, o clamor daquele povo levantou ali um libertador. Eude é a resposta de oração daquele povo. Talvez tenha alguém orando por você e você é a resposta de oração para alguém. Ou então talvez alguém vai ser a resposta das suas orações. Deus vai levantar alguém que vai abençoar você, que vai estender a mão em seu favor, que vai guerrear a sua batalha, que vai enfrentar o seu inimigo, que vai confrontar o rei que aprisiona você, que coloca você como escravo. Que é isso que Deus fez com Eude. É isso que Deus fez. Ele levantou um libertador. Eude é a resposta de Deus para Israel, a resposta de um clamor. Não pense que você, meu amado, que o clamor é perda de tempo. Não pense que você, que a oração é uma coisa desnecessária, porque a oração ela pode mover o coração de Deus, e Deus sim pode levantar alguém que vai entrar na sua guerra, que vai guerrear a sua batalha, que vai acender a mão com você, que vai dar um passo em seu favor, que vai confrontar os seus gigantes, que vai guerrear a sua guerra, que vai entrar na sua batalha. Deus então lá do céu levanta um homem mais improvável, o mais improvável da tribo de Benjamim, porque a tribo de Benjamim era menor das 12. Se você pegar o território das tribos de Israel, a de Benjamim era menor, a pequenininha, e Deus levanta um homem canhoto. Canhoto não é como hoje, eu sou canhoto. Não é igual hoje que você tem uma vida normal. Na época da Bíblia, as pessoas canhotas ou os canhotos eram desprezados, eram socialmente rejeitados. A história diz que Eude tinha a mão direita atrofiada. Eude era alguém, meu amigo, que ninguém veio por perto. É alguém que aprendeu a fazer tudo com a mão esquerda, porque a sua mão direita era uma mão infrutífera, era uma mão que não produzia nada. Por isso o texto frisa que ele era canhoto, que a mão direita dele era uma mão inútil. Deus levanta aqui o improvável, aquele socialmente desprezado, aquele militarmente incapaz. Pense você levantar o exército. Naquele tempo ninguém chamava de canhoto, e Eude ficava em casa, com a mão direita mirrada e a mão esquerda para ele fazer das suas atividades. Eude era alguém que não era convidado. Eude era um homem dependente, fisicamente desacreditado. Eude era alguém que não era bem-vindo. Mas o nome Eude significa agradecido, porque apesar das dificuldades da vida dele, ele era um homem de coração grato. Eude, apesar das dificuldades que ele passava, ele era um homem de coração agradecido. Ele era um homem de um coração voluntário. E talvez você está aqui, você pode ser o menor, você pode achar que você é pequeno, você pode achar que você é incapaz, mas se Deus vem em você um coração agradecido, Deus levanta você como valente. Deus te coloca à frente de uma batalha. Deus coloca você para vencer grandes desafios. Porque isso aqui é um grande desafio para Eude. Um homem sozinho venceu o rei Eglon, um homem canhoto, mas a estratégia de Deus é que você entende, meu amado, que a deficiência para o povo era a estratégia de Deus. O desprezo a Eude era o plano de Deus. E você pode ser o plano de Deus hoje nessa vida. Você pode ser o plano de Deus hoje nessa nação. Você pode ser o plano de Deus hoje nessa igreja. Você pode ser o plano de Deus na sua casa. Você fala assim, pastor, eu sou menor, sou mais desqualificado, eu sou o que menos tem conhecimento, sou o que menos sabe, sou o menos estudado, sou o que menos tem condição. Mas você pode ser a estratégia que Deus está levantando para mover o favor do Senhor na sua família. E diz o texto assim. Então, verso 15: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor suscitou o libertador Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas.
Escute, meu amado, Deus é aquele Deus que levanta e abate. É aquele mesmo Deus que dá a oportunidade, mas tira também. Deus deu autoridade a Eglon para ferir Israel, não para escravizar. Deus deu a Eglon autonomia para confrontar Israel uma vez, não para escravizar com os 18 anos. E aquele mesmo Deus que levantou Eglon, agora ele ia derrubar aquele valente. Porque esse Deus é o Deus que constitui, que estabelece tronos e tira tronos. É o Deus que coloca posição e tira posição. É o Deus que promove você e se promove também. Esse é o Deus que confia em você uma tarefa, mas também tira de você essa qualificação. Eglon, ele era um homem qualificado lá no início, agora seria desqualificado, porque ele passou além do que ele foi chamado, além do que ele foi proposto, além do que foi estabelecido para ele. E Deus então levanta uma estratégia, aqui no verso 15, levanta um homem canhoto para levar o tributo ao rei Eglon. A mão esquerda é a mão do juízo. Toda vez que a Bíblia fala da mão esquerda, fala de mão de juízo ou mão de justiça. A mão direita é a mão de governo, é a mão de bênção, é a mão de transferência de autoridade, mas a esquerda é a mão de juízo. Deus então iria levantar um juízo contra o rei Eglon. Iria levantar aqui uma condenação contra aquele rei. Interessante que Deus, quando chama aquele homem fez algo novo, porque não havia adagas naquele tempo, Samuel. Havia apenas espadas, e a espada era colocada na perna esquerda, para quando o guerreiro fosse batalha, ele pegava a mão direita e ele sacava a espada, mas ele não era canhoto. A adaga ficaria na perna direita, porque era a perna que os guardas não iam revistar no palácio de Eglon. Era a estratégia de Deus. A deficiência de Eude iria levar Israel à vitória. A pequenez de Eude iria levar aquele povo ao sucesso. A desqualificação diante dos homens iria promover a vitória para a nação. Eude então diz o texto, aqui no verso 16, Eude fez para si um punhal de 2 gumes. Ele fez um punhal com 2 gumes e de comprimento de um côvado, e cingiu debaixo das suas vestes do lado direito. Eude fez algo novo, uma nova estratégia para novas vitórias, uma nova estratégia para um novo resultado. E talvez você está começando esse ano e você quer ter um novo resultado, então comece com uma nova estratégia, comece com algo novo, comece com um caminhar novo com Deus, comece com uma direção nova com Deus, comece com um desafio novo, comece rompendo barreiras novas com Deus, porque aquela nova arma de Eude iria trazer um resultado inesperado. Aquela nova arma de Eude iria trazer uma vitória que ninguém nunca teve. Aquela nova arma de Eude era uma arma desconhecida até o momento, mas uma arma de sucesso. Muitas vezes você não chega lá porque você acha que você é desconhecido, que aquilo que você faz é pequeno, é apenas uma adaga da perna direita, é apenas uma adaga que vai ser empunhada pelo braço esquerdo e você tem vergonha. Mas muitas das vezes Deus está levantando você para algo novo. Você tem uma grande chance, uma nova oportunidade. Eude fez algo que ninguém nunca havia feito. Quando você vê Josué, você vê os outros homens, eram espadas. Espada colocada na bainha, na perna esquerda. O soldado pegava a mão direita e ele sacava a espada. Mas Eude, ele tinha a mão direita atrofiada. Então, com a sua mão esquerda, ele faz um punhal, uma arma rápida, uma estratégia nova, uma estratégia que iria fazer diferença. Ele pega o punhal e ele coloca na perna direita, porque quando ele entrasse no palácio, os guardas não iriam revistar a sua perna direita, apenas a esquerda. Quando ele entrasse no palácio de Eglon, a sua daga estaria escondida, porque, escute isso, essa palavra, porque tem planos, tem estratégias que Deus dá para você que devem ficar encobertas. Nem todo plano que Deus te dá deve ser revelado, nem tudo que Deus te fala deve ser escandalizado. Eude agora, ele tece, ele faz, ele forja uma adaga de 2 gumes de 45
descoberto, lugar que não seria visto, lugar que não seria revistado. Porque o plano dele não poderia ser descoberto, senão ele seria morto. Era apenas um homem dentro do palácio, era apenas um homem para matar Eglon. E você acha que às vezes a sua estratégia é pequena, meu amado, mas é a estratégia nesse caso. O problema é que você conta para todo mundo. O problema é que você fala onde está a sua daga, a daga que Deus direcionou, a daga que Deus orientou. Você fala assim: não, ela está na perna direita. E o soldado inimigo vai lá e toma sua arma, tira a sua estratégia, tira a sua vantagem, tira o seu destaque. O que Deus está ensinando para nós aqui é: nem tudo que Deus orienta você a fazer deve ser proposto para outras pessoas. Tem milagres que acontecem no oculto, é você e Deus. Até um milagre ser rompido, até um milagre acontecer. Você não sai fazendo ali como o rei Ezequias, que os mensageiros da Babilônia foram até Judá, e o rei Ezequias abriu a porta do palácio e do templo e mostrou tudo, e por causa disso ele foi escravizado na Babilônia, por ter revelado os segredos do templo. As portas foram roubadas, arrancadas, todo o ouro do templo foi levado cativo, porque ele revelou tudo. Tem coisas que você e Deus, tem oração que você e Deus, tem oração que é você e o Senhor, tem particular que é íntimo seu de Deus. Não dá para você revelar o segredo da sua alma para todas as pessoas, porque tem coisa que deve estar escondida no lugar onde ninguém vai avistar. A coxa direita, a coxa direita ninguém olha. A coxa direita, soldado não procura espada. Na coxa direita, soldado não procura lança. Na coxa direita, soldado não procura ataca. Ele só olha a perna esquerda, a perna de combate. Eude, então ele forja essa arma. Está entendendo, irmãos? Amém. Glória a Deus. Tem planos que não devem ser revelados por você, revelado por você. Eude, depois de forjar aquela adaga, diz o texto assim no verso 17: levou tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon um homem muito gordo. Talvez Eglon, quando anunciaram para ele e falaram assim: ó, Eude está aí, ele estava representando Israel, veio trazer tributo. E Eude pensou assim: mais um dinheiro, mais uma coisa que eu vou roubar de Israel. Mas Eude estava ali e ele ia confrontar aquele rei. O inimigo pensou que ia roubar Israel, mas seria o fim dele. O inimigo pensou que ia tirar de Israel proveito, mas não ia ficar mais nenhuma unha lá. Deus está dizendo aqui, meu amado, que chegou o tempo de bom passo, que nenhuma unha sua mais vai ficar na mão dos inimigos. Nada do Senhor Deus colocar nas suas mãos vai ficar na mão de Eglon. Chegou o tempo de Eglon sair do trono. Chegou o tempo de Eglon ele cair por terra. E Eude foi um homem que, apesar da estratégia, ele teve sabedoria. Porque ele chega no salão real, está lá o rei sentado no seu trono, os guardas à direita e à esquerda, os guardas da porta, estavam ali os conselheiros do rei. Eude chega, coloca o tributo diante do rei e ele vai saindo. Ele sai pela porta. Talvez, se Eude fosse um cara precipitado, ele teria pulado no trono e tentado atacar Eglon. Talvez teria matado Eglon nesse momento, mas Eude seria morto pelos soldados. Eude olha ao redor, apesar da sua boa estratégia, ele teve sabedoria, ele sai da porta e ele volta e fala assim: rei, tem uma palavra para ti do Senhor. E o rei fala assim: cala-te, não fala nada. Mandou todo mundo sair. O rei chamou ele em particular. Olha a sabedoria de Eude. Estratégia não funciona sem sabedoria. Estratégia sem sabedoria não traz resultado eficaz. Estratégia sem você saber esperar o momento certo não traz o resultado que você almeja. Eude tinha a estratégia, Eude tinha a boa arma, Eude passou pelos soldados, agora era o tempo certo, era a oportunidade certa. E a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus veio na cabeça daquele homem.
Ele então sai pelas portas, e Deus então está indo em uma nova direção, porque muitas das vezes, irmãos, nós temos boas estratégias, mas temos que ter uma nova direção de Deus. Talvez você é bom, é bem intencionado, talvez você tenha boas atitudes, mas te falta uma nova direção, uma nova palavra, um novo desafio, um novo começo, um novo ano, um recomeço. Falta você uma palavra nova. E Ruth tinha aqui a palavra. Escute, você não vê no texto Deus chamando Ruth, você não vê no texto Deus falando com Ruth. Foram os líderes de Israel que viram em Ruth alguém com potencial de libertador. Deus fez Ruth destacar na sua desqualificação para os homens da chama. Deus fez Ruth sobressair sobre os outros, e ele então foi levantado como alguém que queria levar o tributo. Talvez alguém pensou assim: vamos mandar Ruth. Talvez algum infeliz Israel pensou assim: vamos mandar Ruth, porque ele é canhoto mesmo, ele tem a mão errada, a mão direita errada. Se ele chegar lá e Eglon não gostar desse tributo, Eglon mata ele, pelo menos ele fica livre dele. Mas Ruth tinha estratégia de Deus, e agora tinha sabedoria de Deus, e agora tinha a nova direção de Deus. E Ruth era alguém desqualificado aparentemente, mas tinha sabedoria de vir do alto, tinha direção do Espírito Santo. E talvez você se preocupa muito com o que as pessoas enxergam você, com o que as pessoas veem você, e esquece de ver você como Deus te enxerga, como Deus te vê, como Deus te qualifica, como Deus te propõe, como Deus te estabelece. E Ruth viu ali a oportunidade. Quando os mensageiros de Israel chamaram Ruth e falaram assim: olha, você vai lá levar o tributo, mas você. E Ruth pensou assim: é agora. Com o punhal forjado na perna direita, ele entra na sala de Eglon. E ele fala assim: rei, eu tenho uma palavra para ti. Então no verso 20, fala assim: e Ruth entrou no cenáculo fresco, ou na sala de verão, que o rei tinha só para si, uma sala particular, onde estava sentado, e disse Ruth: tenho para ti uma palavra de Deus. E o rei se levantou da cadeira. Escute, meu irmão, quando a palavra de Deus é anunciada, todo rei fica de pé. Não existe um rei que fica no trono quando a palavra de Deus é anunciada. Não existe ninguém que fica confortável quando a palavra de Deus é pronunciada. Não existe ninguém que fica confortável. Não existe ninguém que fica no seu casinho estabelecido quando a palavra de Deus confronta a gente. Quando ele falou assim: eu tenho uma palavra de Deus para você, ó rei, o rei ficou de pé. Porque quando a palavra de Deus é anunciada, todos os reis têm que ficar de pé, para depois cair de joelho, para depois se prostrar diante dessa palavra, para depois se humilharem diante do Altíssimo. Quando a palavra de Deus é anunciada, todo homem deve se reverenciar essa palavra, todo homem deve ficar de pé, deve se prostrar essa palavra, que é viva e eficaz. Amém? Amém. Então o rei, ele fica de pé e disse: eu hoje tenho uma palavra para ti, ó rei. E o rei se levantou da sua cadeira. Como um dia Dagom estava diante da arca, os filisteus deixaram a arca na tenda de Dagom, que era o deus peixe, meio homem. E quando chegaram pela manhã, Dagom estava caído aos pés da arca. Porque não existe nenhum rei, nenhum ídolo que fique de pé diante dele. Eglon agora fica de pé, e agora Ruth vai dar um recado de Deus para ele. Cadê o recado de Deus para Eglon? Verso 21. Então Ruth estendeu a mão esquerda e lançou a sua espada, a sua adaga, que estava na coxa direita, e cravou no ventre. O recado de Deus para Eglon era a morte. O recado de Deus para Eglon era a queda, era o fim da jornada. Mas o recado de Deus para nós hoje é arrependimento. O recado de Deus para a minha filha, para a sua, é mudança de comportamento. É começar um
pecado de condenação, escute, porque Deus às vezes usa pessoas, as pessoas vão para o inferno. Que é isso, pastor? Lembra de Balaão? Profeta Balaão, que Deus usou ele foi amaldiçoar a nação de Israel, Rafa. E a Bíblia fala que quando ele levantava a mão, a Bíblia fala que Deus se manifestava através de Balaão, e Balaão abençoava a nação. Balaão então fala assim: vamos todos a montanha. E ele posicionava do outro lado, e quando ele sentia a mão, ele ia proferir maldição, ele falava benção. Profeta Balaão foi usado por Deus, mas foi para o inferno. Foi usado por Deus, mas foi condenado. Tanto que Apocalipse condena a doutrina de Balaão. Tanto que Apocalipse fala que aqueles que seguem a doutrina de Balaão vão perecer. Eglon foi usado por Deus sobre si. Agora tinha um recado de morte para ele. Talvez você foi usado por Deus muito tempo atrás, e Deus está te dando uma chance hoje de arrependimento. Deus não quer te dar uma palavra de morte. Deus não quer te dar uma palavra de fim da linha, de fim da jornada. Deus quer te dar uma palavra de continuidade, de prosseguir, de seguir o caminho. Amém, irmãos? Amém. Então diz o texto que Ehud pega a sua adaga e ele fere Eglon no ventre. Na versão da Bíblia Almeida Corrigida fala assim: quando a adaga entrou, saiu excremento. Tem alguém com a Bíblia nessa versão aí? Amém. Estou obedecendo, né? Quando a espada entrou, saiu excremento. Escute, quando a palavra, quando a espada entra na nossa vida, a sujeira tem que sair. Quando a palavra de Deus entra, penetra nas nossas entranhas, a sujeira que está ali, ela tem que sair para fora. Isso é profético. Ele não morreu aqui, sim, mas é uma palavra profética, uma visão profética. Quando a espada entra no ventre, quando ela entra nas juntas e medulas, quando ela entra na divisão da alma e do espírito, a sujeira tem que ser exposta. Quando a espada entra, a sujeira sai. Se a espada da palavra não entrar, a sujeira continua por dentro. Talvez muitas coisas na sua vida está suja, no seu coração, na sua alma, porque a palavra não entra, porque a espada não entra. Se você permitir que a espada entrar em você, até nas entranhas, você vai ver que tudo que é podre vai sair, tudo que é ruim não vai ficar dentro de você. Quando a espada foi cravada em Eglon, diz o texto que a gordura dele cobriu até o cabo daquele punhal, e saiu excremento da sua barriga. Quando entra o arrependimento, a sujeira tem que sair. Quando entra as coisas boas, as coisas erradas têm que sair. Aquele homem estava ali, ele estava matando o rei Eglon. E esse texto profético, simbólico, ele traz a luz para nós. E quando a palavra, a espada da palavra, ela é cravada, ela entra no íntimo de cada um de nós, tudo que fede, tudo que cheira mal, é exposto, é expelido pela espada. Se você se alimentar dessa espada, dessa palavra, os pensamentos ruins vão embora. O desejo carnal vai embora. As coisas erradas bate retirada. Porque quando a espada entra, o podre sai. Quando o perdão entra, o ódio sai. Quando o arrependimento entra, o pecado é expelido. Talvez você tenha mágoa ainda porque não entrou perdão. Talvez você tenha ódio ainda porque não entrou amor. Isso está na palavra. Quando a palavra entra em vocês, as coisas são tiradas de dentro de você. A profanação, ela sai quando entra a santidade. A partir do momento que você decide ser santo, a partir do momento que você decide andar em santidade, aquilo que é profano, ele começa a sair. As más conversações, os maus hábitos, as coisas ruins, elas vão sendo expostas, vai sendo tirada. E a Bíblia fala que quando Ehud, olha para Ehud crava o punhal,
o punhal fica na barriga de Eglon. Ele solta o punhal. Então, no verso 23, fala assim: então Eude saiu da sala e fechou sobre eles a porta do cenáculo e a fechou. Ei, fecha a porta para garantir vitória. Tem que fechar a porta para garantir vitória. Lá fora do cenáculo está cheio de soldado. Deus já te deu vitória aqui para ganhar de Eglon. Deus já te deu a estratégia, a sabedoria, o tempo certo para bater o inimigo, mas a porta está aberta ainda. E você tem que virar as costas, você tem que esquecer Eglon. Eude nem comemorou a vitória contra Eglon. Ele nem se jubilou, que não. Ele voltou e trancou a porta daquele cenáculo. Trancou a porta da sala. Porque portas devem ser trancadas para que soldados não entrem. Para que a vitória seja completa, as portas de entrada da nossa vida devem ser lacradas. Você deve fechar as brechas. Você não deve dar oportunidade para o inimigo entrar na sua vida. Você tem que fechar a porta dos seus olhos, a porta dos seus ouvidos, a porta da sua língua, a porta dos seus pés, a porta das suas mãos, a porta do seu corpo. Você tem que fechar as portas para que o soldado inimigo não venha roubar a sua vitória, porque a vitória já está garantida na mão de Eude. A vitória já era de Israel, mas um soldado poderia roubar aquela vitória. Um soldado lá fora poderia roubar o que Deus havia dado para aquele homem, e ele voltou para fechar a porta. Acontece muito quando Deus dá a vitória, a gente comemora antes de olhar ao redor. A gente comemora antes de olhar se tem uma porta aberta. E a gente sai gritando, jubilando. Imagina se Eude sai comemorando ali, irmãos. Imagina se Eude sai vibrando. Um soldado iria abrir a porta e iria matar Eude. Um homem canhoto, um homem com uma adaga contra alguns soldados com espadas e lanças. Mas aquele homem, ele voltou e ele fechou a porta por completo. Ele não fez como Ezequias que abriu as portas. Ele não fez como Ezequias que mostrou os tesouros. Ele lacrou. Quando Deus tiver vitória, fecha. E olha que a Bíblia diz aqui para nós, o verso 24. Estou quase terminando. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas. E disseram: sem dúvida ele está aliviando o vento na privada de verão. Por que eles falam isso? Porque o cheiro do excremento chegou na outra sala. O cheiro do excremento de Eglon era tão forte que ele encheu a sala de verão, chegou na sala onde estavam os soldados. Os soldados então falaram assim: certamente ele está aliviando o vento lá dentro. Mas sabe o que Eude fez? Eude saiu de um ambiente que cheira mal. Eude saiu de um ambiente podre. E você, quando tem vitória, você tem que sair de um ambiente como isso. Você tem que sair de um ambiente profano. Você tem que sair de um ambiente que fede. E tu pode ficar num ambiente que cheira mal. E tu pode ficar num ambiente que é desagradável. E Eude, quando começou a sentir um cheiro, talvez ele entendeu. Soldados também vão perceber. E ele sai por uma outra porta. Ele trancou a porta de entrada e sai por outra porta. Porque não dá, quando você tem a vitória, quando você tem a palavra de Deus, para você ficar num ambiente que tem podridão. Você não pode ficar num ambiente podre. Você não pode ter uma palavra podre. Você não pode ter uma mente podre. Você não pode ter um falar podre, um caminhar podre. Você não pode ter uma vida podre. Porque você é escolhido por Deus, você é a estratégia de Deus, é o chamado de Deus, você é a resposta de Deus para uma nação. Você é a resposta de Deus para a sua casa, para a sua família, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para a sua esposa, para o seu marido, para o seu filho. Não dá para você dar um passo de vitória e ficar num ambiente podre. Eude sai. Agora pensa em Eude. Ele saiu, ninguém viu ele. Ele saiu fora do palácio. Os soldados depois entraram e viram que o seu senhor Eglon era morto.
E Eude volta, irmãos, para Israel. Ele sai ali do acampamento, do palácio dos amonitas, e vai até Israel. Imagina o diabo na cabeça de Eude. Chega lá, você vai na cara deles. Chega lá, você fala que foi você que ganhou. Chega lá, você fala que você que venceu. Chega lá, você fala com eles, olha, que você é o menor da casa, mas você vale mais do que eles. Imagina o conforto que Eude sentiu voltando para casa sozinho, sem ataque, com a mão com o cheiro do excremento de Edom. Imagina o coração de Eude querendo buscar a glória que não era dele. Imagina Eude sendo tentado agora a glorificar o nome dele diante de Israel, dizendo assim: olha, eu venci, eu ganhei, eu matei o sozinho, eu saí de lá e enganei a todos, porque eu sou bom, porque eu sou ganhoso. Mas Eude, ele é um cara diferente a Deus. E Eude, no verso 28, fala assim: e lhes disse: segui-me, porque o Senhor entregou nas nossas mãos os nossos inimigos. Eude volta para Israel, irmãos, e ele reconhece que a vitória foi dada por Deus. Eude reconhece que aquela vitória, aquele sucesso dependia de Deus, que a estratégia não era dele, que a mão esquerda não era dele, que o punhal não era dele. Eude reconhece que o tempo certo, a estratégia, a sabedoria, tudo foi uma orientação de Deus, e Deus sim merecia receber toda a honra e toda a glória. Amém. E Deus sim merecia receber todo o louvor, e Deus sim merecia receber toda a gratidão por aquele momento. Eude, o agradecido, é o significado do nome daquele homem. Talvez quando ele chegaria arrogante, dizendo: não, eu ganhei, eu venci, agora eu tenho, agora eu vou ser líder sobre vocês, eu vou ser juiz. Não. Chegou com o coração mais humilde ainda, irmão. Ele falou assim: olha, foi ou não? Eu fui lá com uma mão só, com uma espada pequena, uma adaga pequena. Eu entrei lá no tempo certo, mas quem venceu foi o Senhor. Quem planejou tudo, quem expressou tudo foi Deus. Eude reconhece que a vitória ela depende de Deus, e a glória, a honra deve ser dada ao Altíssimo. E você pode ter muitas vitórias, mas se você não der a glória a Ele, de nada vai adiantar. Se você não reconhecer que a glória é Ele, você talvez vai ser bom a Nabucodonosor, vai chegar na sacada do palácio e vai olhar tudo bem e pensar assim: tudo foi eu que conquistei. E o dia que aquele rei da Babilônia disse isso, ele virou um bicho, começou a comer capim lá fora, o cabelo cresceu, a unha cresceu, ele comeu germes, ele comeu grama, alimentou de água podre, porque não reconheceu que a glória pertencia ao Senhor. O dia que Herodes estava ali no seu trono, ele morreu de bicho porque não deu a glória devida a Deus. E Eude também não deu a glória para si, mas deu a glória agora para Deus. Canhoto, desmerecido, desfavorecido, agora sabia que a vitória ela pertencia a Deus. E ele chega lá no verso 29, e Eude ele me surpreende. Ele fala assim no verso 29: naquele tempo feriram os moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes. Não escapou nenhum sequer. Eude chega lá e fala assim: olha, vamos voltar lá, porque a vitória aí não foi completa não. Tem mais 10.000 homens para vencer aí. Eu matei Edom, matei só o rei, mas tem 10.000 soldados lá. Porque aquela pessoa que sabe que Deus é com ela quer a vitória completa. Ela não aceita meias verdades, ela não quer meia vitória, ela não quer meio confronto. Ela quer que a vitória seja completa ao seu povo, à sua casa. E o último lá, assim: olha, a glória de Deus é igual está morto, mas tem ainda 10.000 homens lá, vamos lá, vamos voltar. E eles voltaram, desceram os 10.000 homens, 10.000 moabitas.
Um homem que terminava a tarefa estabelecida por Deus. O grande desafio de Ruth. Um homem com uma mão só vencer um rei e vencer 10.000 soldados. Foi um grande desafio para ele. Foi um ano de grande desafio para Ruth. Vencer 10.000 soldados. E olha o que ele fala aqui no verso 30, para encerrarmos aqui. Assim foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Tempo de paz chegou. Tempo de paz chegou em Ruth. E perdurou 80 anos. E aí ele pergunta, pastor, por que o tempo de paz perdurou 80 anos? Porque a obediência daquele povo durou 80 anos. Porque aquele povo foi fiel ao Senhor 80 anos. Se aquele povo fosse fiel ao Senhor 500 anos, seria 500 anos de paz. A paz durou 80 anos. Foi muito, né, irmãos? Foi muito para a gente. Mas aquela paz acabou logo depois dos 80 anos. Porque o povo tornou a fazer o que era mal diante do Senhor. E Deus então teve que levantar um outro juiz. A paz que você busca, que você almeja, quanto tempo você quer ela na sua vida? Quanto tempo você almeja a paz na sua casa, no seu casamento, na sua família? 1 ano, 2, 10, 50, 80? Passou 80, tá bom, ok? O tempo seu de obediência, o tempo seu de fidelidade, essa palavra é o tempo de paz. Porque a paz ela não é exterior, ela é interior. A paz ela não está ao redor, ela vem do alto para dentro de nós. A paz não é forjada com ataque, com guerra, com sangue. Ela vem pelo Espírito Santo, vem transformar nosso interior e nosso coração. E quanto tempo você quer que essa paz perdure em você? Quanto tempo você quer ser a paz de alguém? Porque você pode ser a guerra de alguém, você pode ser a paz de alguém. Ehud foi a paz de Israel. Durante 80 anos, ele foi juiz. Durante 80 anos, ele gerou paz. Quando ele teve vida, ele gerou paz. E como você anda com a sua vida na sua casa? Tem gerado paz ou gerado guerra? E a paz perdurou 80 anos. A paz chega, irmãos. A paz chega não com o braço do homem. A paz vem quando você obedece os propósitos de Deus, quando você segue as estratégias de Deus, quando você dá glória a Deus, quando você termina o que Deus estabeleceu para você e você permanece no que foi proposto. Porque Ehud conseguiu, através das mãos do Senhor, arrancar Israel de Moabe, arrancar Israel de Eglon. Mas para permanecer fora dos inimigos, Israel tinha que estar agora nas mãos do Senhor. O recado de Deus para você não é uma carta de morte, mas uma palavra de arrependimento. E que essa palavra fique gravada no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Fique em pé,